Boa noite, segunda-feira, 15 de agosto. Hoje o Nesp Notícias faz um balanço dos 10 anos da Lei Maria da Penha, que tornou a punição mais severa para agressores de mulheres. Quem conversa com a gente é a vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Bauru, a Gabriela Gavioli. Corrida em Bauru marca o aniversário da lei e aproveita para discutir a violência contra a mulher. Economia. Cresce o uso do crediário, vantagem para o consumidor que quer fugir do cartão de crédito e também para o lojista que espera vender mais. Com a crise econômica, uma modalidade de pagamento está voltando a ganhar força, o crediário. Só neste ano cresceu uns 50% o interesse pelo parcelamento na própria loja. Para os comerciantes é uma maneira de trazer o cliente para gastar mais. Afinal, quem resiste a dar uma olhadinha nas novidades no dia de pagar o carnê? Já o consumidor adere ao crediário porque pensa que fica mais fácil controlar os gastos, em vez de cair nas armadilhas do cartão de crédito. Maria Isabel acabou de fechar negócio nesta loja. A auxiliar de serviços gerais comprou um celular novo. A forma de pagamento escolhida foi o crediário. Ela prefere esse tipo de compra, mesmo com a obrigação de ir pessoalmente na loja todos os meses para pagar o carnê. Eu já compro aqui há muitos anos, né? Então eu já vim aqui, eu venho sempre. Comprei muitas coisas aqui já. É mais fácil para a senhora controlar suas contas assim? Eu acho melhor carnê, prefiro. Uma pesquisa feita por uma empresa especialista em análise de crédito mostra que a procura por essa modalidade de pagamento aumentou em 49% nos primeiros meses do ano, se comparado com o mesmo período do ano passado. Uma das explicações, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas, está na crise econômica. Os motivos são simples, a situação econômica por que passa o Brasil e uma forma de se fazer uma vinculação entre o comerciante e o consumidor de forma a fidelizá-lo. Evidente que há um custo menor para o comerciante e um ganho para o consumidor. A compra pelo crediário próprio das lojas tem suas vantagens, tanto para as empresas quanto para o consumidor. Eu só vejo vantagem, porque ele fideliza o cliente, ele tem um menor custo na venda do seu produto, porque ele tira o terceiro ou o intermediário, que seria o banco ou a financeira, e ele próprio realiza o seu negócio, ele toma conta do seu próprio negócio, com o cliente fidelizado. Mas o comerciante precisa ter cautela na hora de fazer esse tipo de negociação, porque os riscos de inadimplência são maiores. Quando você financia através de um cartão de crédito, independente se esse cliente pagou ou não para o banco, você vai receber, você lojista, né? Então, você tem a garantia do recebimento, né? Embora aí um pouco menor, porque você acaba recolhendo uma certa taxa para o banco, mas você recebe. Agora, com o carnê, o financiamento próprio, se esse cliente, por exemplo, tiver algum problema, e você não tiver nenhum tipo de seguro com esse cliente, enquanto ele não pagar, você não recebe, né? E a sua operação tem que continuar rodando. Então, muitas vezes, isso impacta também em novos financiamentos, em preços de novos produtos, porque o lojista precisa se manter em pé. Nesta outra loja, 70% das vendas são feitas por crediário próprio. E neste ano, a empresa resolveu facilitar o acesso, aumentando de 4 para 10 o número de parcelas nos carnês. Também por conta da crise e a mudança da empresa também, né? Está crescendo, então eles estão dividindo em mais vezes sem juros um crediário próprio, que não tem financeira por trás. Com mais parcelas para pagar, o consumidor terá de ir mais vezes à loja, o que pode significar mais vendas. Se você divide aí em 10 vezes para o cliente, ele vai retornar 10 vezes na loja, tendo mais 10 possibilidades de vender para ele. Ainda segundo a pesquisa, as mulheres são maioria entre os consumidores que procuram crediário próprio. Dessas, quase um quarto delas tem entre 21 e 30 anos de idade. A média de renda é de 1 a 2 salários mínimos. Rosa usa o crediário com frequência. Para ela, é uma forma melhor de controlar os gastos. Por que a senhora prefere o carnê? Por causa que cartão dá muito trabalho e é perigoso também, né? Mexer com cartão, né? Eu não gosto. A senhora tem medo de se perder nas contas? Se perde na conta, né? Cabecinha já viu, né? Então eu prefiro o carnê. A gente muda de assunto e fala do tempo agora, que virou hoje em Bauru. Por enquanto choveu pouco, mas uma ventania no início da tarde assustou moradores e provocou estragos.
Nesta praça, na zona oeste da cidade, vários trailers tombaram e uma árvore foi ao chão, mas não houve feridos. De acordo com o registro do IPMET, às 2h30 da tarde, as rajadas chegaram a 59 km/h. E a chuva deve voltar agora no fim do dia com mais força e nesta terça-feira também. Quem dá os detalhes é o meteorologista Carlos Figueiredo, no boletim do IPMET. Uma previsão de tempo para essa semana em Bauru e região é de chuva já hoje à noite. Haverá uma mudança significativa no tempo devido à aproximação de uma frente fria que está vindo do Paraná e vai passar parte dela sobre o estado de São Paulo. E essa chuva ela é prevista na noite de hoje e também amanhã durante o dia, serão chuvas isoladas de curta duração. Quarta e quinta-feira, sem previsão de chuva, mas na sexta-feira uma nova frente fria chega ao estado. Essa sim vai provocar chuva generalizada na região de Bauru e começa a cair a temperatura já na noite de sexta-feira. A frente fria que está sobre o sudeste deixa o tempo bastante instável nesta terça-feira. São esperadas chuvas a qualquer hora do dia em todas as regiões paulistas. Bauru também deve ter chuvas amanhã. Os ventos agora estão bem mais calmos, sopram a 6 km/h. Hoje a temperatura variou entre 16 e 31 graus. Nesta terça, os termômetros ficam próximos disso, mínima de 17 e máxima de novo de 31 graus. Depois do intervalo, você vai ver que o fim de semana teve uma corrida só para mulheres em Bauru. O motivo foi o aniversário da Lei Maria da Penha. O evento foi seguido de uma discussão sobre os avanços e as limitações no combate à violência contra a mulher. É daqui a pouco, voltamos já já. Daqui a uma semana, a Unesp vai promover um evento para marcar os 40 anos da universidade. Mas como a Unesp começou com a encampação de unidades que já existiam, tem faculdade que é mais velha que a própria Unesp. Vamos relembrar. A Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp em Botucatu nasceu antes que a própria Unesp. A unidade completou em 2015 50 anos como uma referência nacional. A FCA oferece cursos de graduação em agronomia, engenharia florestal e engenharia de bioprocesso e biotecnologia, além de 6 programas de pós-graduação. Alunos de todo o país buscam a formação de excelência no interior paulista. A faculdade foi fundamental para Botucatu. Botucatu viveu um ciclo da ferrovia, foi muito forte em Botucatu, e depois veio a Unesp. E a Unesp alavancou a cidade e até hoje é uma fonte não só de riqueza, mas também de qualidade de vida. Traz conhecimento, traz alunos, vitaliza a cidade e permitiu, por exemplo, que hoje Botucatu, mesmo com porte médio, tenha um parque tecnológico, graças às competências que existem aqui nas 4 unidades da Unesp. A Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp em Botucatu faz parte dos 40 anos da Unesp. Neste fim de semana, uma corrida feminina marcou os 10 anos da Lei Maria da Penha, aqui em Bauru. A ação faz parte do Movimento pela Mulher, uma iniciativa com representantes em outras cidades paulistas. Depois da atividade física, foi aberta uma roda de conversa para refletir sobre as agressões sofridas pelas mulheres. Mesmo com o friozinho da manhã de sábado, esse grupo se reuniu cedo para celebrar uma data importante, os 10 anos da Lei Maria da Penha. Com o objetivo de incentivar o empoderamento feminino por meio do esporte, o encontro começou com uma corrida de 5 quilômetros. Outras 12 cidades do Brasil também participaram da celebração e cada uma ficou responsável por organizar o treino, que é uma iniciativa do projeto Movimento pela Mulher. O movimento começou em São Paulo, partiu da promotora em São Paulo, da Maria Gabriela Mansur, e aí ela convocou pessoas em várias cidades para estarem organizando o evento. Em Bauru, eu que sou a representante do Movimento pela Mulher. Então, aí pelas redes sociais a gente foi divulgando e convidando as pessoas a participarem.
E não foi só para praticar exercício que o evento serviu. Ele teve uma causa ainda mais nobre: discutir sobre a violência contra a mulher e sobre a importância de medidas como a Lei Maria da Penha. A importância é a gente estar mostrando quais os benefícios que ela pode trazer, no caso de uma agressão, não só física, como outro tipo de agressão psicológica, sexual, patrimonial, moral, que são os outros tipos de violência que existem, e todos eles são abrangidos pela lei. E muitas vezes as pessoas nem conhecem essas outras vertentes da lei. A Grace foi uma das convidadas para a roda de conversa depois da corrida. Ela destaca a necessidade de conscientizar sobre o papel da mulher na sociedade, especialmente da mulher negra. O companheiro negro ou não negro julgando a própria companheira dentro de casa, como se ela não merecesse o valor, que ela tem que ser explorada na mão de obra, é objeto sexual, não merece ser amada, não merece ser respeitada, valorizada. É como se a sociedade colocasse para que a mulher negra serve. Então é essencial o espaço de debate para ser uma oportunidade de discutir, de debater e falar sobre o tema. Durante o bate-papo, quem compareceu ao Parque Vitória Régia também pôde aproveitar um café da manhã colaborativo e sorteio de brindes, organização caprichada por quem luta pelas causas sociais. Muitos homens não assumem, eles gostam da mulher negra, mas não assumem perante amigos, familiares, com medo de ser julgado, porque o negro tem aquela relação com a pobreza. O evento teve o apoio da Secretaria do Bem-Estar Social. Quem trabalha por lá e convive diariamente com casos de denúncia de violência doméstica conhece os avanços que o país já teve em relação ao combate desse problema. Estão com mais coragem de denunciar, sim, né? É uma lei que é referência, né? E mudou muita coisa, é uma lei muito positiva, a gente, né, acompanha essas mulheres diariamente, elas fazem uso mesmo da lei, só veio para somar. Mas apesar desses avanços, lutar contra qualquer tipo de violência é uma tarefa difícil. Falta discussão, né? Mais discussão sobre violência. Acho que falta um trabalho mais voltado para o agressor também, né? Porque a gente, né, acaba trabalhando mais a vítima, e então tem que ter esse trabalho voltado para o agressor, o trabalho de conscientização, o trabalho até com as crianças, né? Porque a maioria dos agressores, eles reproduzem o que viram quando criança, né? No próximo bloco, a gente fala mais sobre a Lei Maria da Penha. Vamos conversar com a vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Bauru, a Gabriela Gavioli. Ela vai falar sobre os avanços dessa lei que tornou a punição mais severa para a violência contra a mulher. Continuem com a gente que o intervalo é bem rápido. Com o aniversário de 10 anos da Lei Maria da Penha, agora em agosto, o Unesp Notícias abre espaço para discutir os avanços trazidos pela lei. Ela é considerada pela ONU uma das mais importantes contribuições para a defesa dos direitos humanos. Sobre esse assunto, vamos conversar com a vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Bauru, a Gabriela Gavioli. Gabriela, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço o convite. Boa noite. Boa noite. Trazendo alguns dados, Gabriela, uma pesquisa do IPEA mostrou que a Lei Maria da Penha fez reduzir em cerca de 10% a taxa de homicídios contra as mulheres dentro de casa. Por si só, é um número muito significativo, né? Na sua visão, de que forma essa legislação mais severa ajudou nesse número? Ela acabou inibindo, né, os homens a praticar a violência contra a mulher. Porque eles, antigamente, na visão deles, eles iam apenas pagar a cesta básica para a comunidade, prestar serviço, não iam ser presos. E hoje em dia eles podem ser realmente presos. Então eles ficaram um pouco mais apreensivos. A punição pode chegar até quanto tempo de cadeia? Até 3 anos. Até 3 anos. Até 3 anos. De 1 a 3 anos. Por outro lado, um número relativo ao primeiro semestre deste ano mostra que cresceu em 133% o número de denúncias de violência doméstica, se a gente comparar com o mesmo período do ano passado. Esse aumento ele pode sinalizar que a violência está aumentando contra as mulheres, ou as mulheres estão mais encorajadas a fazerem as denúncias? Na verdade, elas estão mais encorajadas a fazer denúncias.
porque as mulheres elas tinham medo de fazer as denúncias em razão de ficar impossibilitada do seu sustento, o medo de se afastar dos filhos. Então, elas acabavam sofrendo a violência anos a fio e não realizavam a denúncia. Mas hoje, elas não estão demorando tanto tempo para realizar a denúncia. E estão se utilizando mais até mesmo da ferramenta do Disque 180 para realizar as denúncias, porque também é de forma anônima, além de ir nas delegacias, né? E ir na delegacia, fazer a denúncia é só o primeiro passo, né? Preciso toda uma rede estruturada para receber essa mulher depois, né? Sim, mas conta com a ajuda das casas-abrigo, do centro de referência. No centro de referência tem o apoio psicológico, social, apoio jurídico, tem toda uma estrutura para colaborar com a mulher. Ela não precisa mais, hoje em dia, ter medo, porque ajuda tanto ela como o filho. Ela pode deixar o lar dela tranquilamente, com uma medida protetiva que o juiz geralmente defere em 48 horas. E caso, em razão da morosidade do judiciário, demore um pouco mais, ela já pode estar buscando auxílio nas casas-abrigo. Nesse sentido, Bauru é uma cidade privilegiada porque tem essa rede implantada. Sim, sim, conta com a Delegacia da Mulher, com o Judiciário, com toda a estrutura. Apesar de todos esses avanços, ainda tem mulheres que sofrem caladas em casa e têm medo de fazer a denúncia, né? De que forma a legislação, a aplicação dela ou o apoio a essas mulheres poderia encorajá-las a fazerem essa denúncia? Com toda essa estrutura, eu acho que com mais divulgação, colocando mais na mídia, porque além da estrutura das casas-abrigos, nós temos até que ela pode ficar afastada, que é previsto na lei, por 6 meses do trabalho. Então, ela não vai ficar totalmente desamparada. E é campanha mesmo para a mulher cada vez mais se livrar desse medo, buscar ajuda, nem que for de uma vizinha, de uma irmã, de uma amiga, superar o medo, o complexo de inferioridade que possui e querer falar. Porque o que a gente não pode mais é continuar suportando as agressões, humilhações quietas. Tem que colocar a voz ativa. Compartilhar essa situação com alguém já seria o primeiro passo, né? Sim. Em relação ao acolhimento dessa mulher, nesse primeiro momento que ela vai até a delegacia, a gente teve um caso recente de uma vítima de estupro coletivo que quando ela foi à delegacia, ela se sentiu intimidada, o delegado não foi amplamente divulgado esse caso, né? Não acreditava na versão que ela trazia, inclusive foi feita até a troca, o delegado foi substituído por uma delegada, né? É preciso avançar também nessa primeira abordagem? Olha, eu acredito que tendo a delegacia especializada da mulher, tendo um atendimento pela delegada mulher, eu acho que já facilita muito. E isso a gente já pode contar aqui na nossa cidade. Porque a mulher, ela tem uma maior sensibilidade. Não que os homens não tenham, mas ajuda. A visão é outra por ser mulher. Mas eu acredito que está avançando sim. Não vou dizer que está totalmente atrasado, mas está avançando. Eu acho que a gente está conseguindo chegar no ponto esperado. Essa situação da mulher se sentir intimidada quando ela vai relatar, fazer a denúncia, tem a ver com essa cultura do machismo, né? Que tenta trazer a culpa para a mulher de uma situação de agressão, de assédio. Sim, o Brasil é uma cultura machista, mas a gente tem que reverter isso e mostrar que não é por aí o caminho, né? Que nós também temos voz ativa, que nós temos nossos direitos e que nós vamos garantir nossos direitos. Tá certo, Gabriela. Eu agradeço a sua participação aqui. Eu que agradeço o convite. Obrigada. O Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 19h, ao vivo. Tchau!